dia, pessoal. Começando aí mais uma semana com o astral lá em cima, trazendo a orientação aí para vocês, para os signos, passando o ritual, né? Começo de semana é sempre um período de renovação. Então, eu vou começar passando para vocês um ritual poderosíssimo para limpeza energética, né? Então, eu vou falar sobre o poder, a energia da espada de São Jorge. Então, a espada de São Jorge, ela traz o corte de energias negativas. Então, eu vou passar para vocês o tradicional, né? A gente coloca sempre uma lâmina da espada de São Jorge na casa, né? Na porta de entrada, a gente traz na porta de entrada para a energia intrusa não entrar, né? Isso é um clássico aí da espada de São Jorge. E eu vou passar para vocês um banho da espada de São Jorge para vocês fazerem para cortar a energia negativa. Pegue uma lâmina da espada de São Jorge, uma mais firme, procura uma alongada e vocês vão cortar em 9 pedacinhos. E cada corte que vocês derem ali, vocês vão fazer uma determinação, uma ordem de quebrar. Então, por exemplo, o que vocês querem quebrar? A energia negativa. Então, cortou um pedacinho, quebre a pobreza, né? O outro pedacinho, quebre a doença, quebre trabalhos espirituais negativos feitos contra mim, quebre a inveja, quebre a má sorte, quebre a tristeza. Então, cada pedacinho que você cortar, você vai cortar em 9, porque você vai trabalhar com o 9. O 9 é um número que fecha, né? É um número de conclusão. Então, cada pedacinho você vai ordenar, vai quebrando as energias negativas intrusas. Aí você tá com os 9 pedacinhos ali, e aí você vai colocar numa panela com a água, ferver 9 minutos. Ferve ali os 9 pedacinhos da espada de São Jorge, 9 minutos. Espera, né? Aí toma seu banho de higiene normal, o sabonete, shampoo, e aí você vai jogar do pescoço para baixo, pedindo o quê? Pedindo que as energias negativas vão embora, né? A hora que você estiver preparando ali o banho, cortando, você tem que colocar a intenção. Então, a gente usa o material, mas coloca a intenção. Então, 9 pedacinhos, 9 minutos, e aí você joga aí do pescoço para baixo, pedindo que corte as energias. Qual é o dia bom para vocês fazerem essa ritualística de limpeza? Na terça-feira, que na tabela astrológica é dia de Marte. São Jorge Guerreiro, que é sincretizado com Ogum, né? Ogum na tabela da Umbanda é terça-feira, então dia de Marte. Então, faça esse banho na terça-feira. É um banho super simples que traz a limpeza. E vocês podem fazer, além do banho, uma outra coisa. Vocês podem fazer essa água fervendo, vocês podem limpar a casa com essa água, tá? De dentro para fora. Quando vocês estiverem limpando, esfregando com essa água, né, da espada de São Jorge, vocês vão mentalizando de dentro para fora que a energia negativa está saindo. Então, tem várias modalidades para vocês usarem a espada de São Jorge. Na porta, para a energia intrusa não entrar, né? No banho e também esfregando a casa ali, tirando de dentro para fora. Tá? Então, ela é poderosa, né? Espada de São Jorge, de Ogum. Então, traz esse momento de cortar energias negativas. E agora, vamos para os signos, né? Nós estamos aí começando a semana, né? Então, é legal saber a orientação para os signos, né? Os signos, eu uso os oráculos. Alô? 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 Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, qual o seu nome? Me chamo Patrícia. Patrícia, em que eu posso te ajudar? Eu queria saber um pouquinho por que eu estou com uma dificuldade de arrumar trabalho. Eu sou biomédica e pedi demissão em fevereiro.
tive uma sobrecarga, eu fiquei muito sobrecarregada e estava passando por uns problemas de luto, que eu perdi a minha mãe e vai fazer 4 anos e ainda não superei isso. E depois disso que eu saí, que eu pedi para sair desse emprego, eu não consegui mais arrumar trabalho. Estou tendo uma certa dificuldade, mas investi na minha saúde, tanto física quanto espiritual, mas estou querendo saber o que está precisando para mim ganhar um rumo na vida, para mim ter uma estabilidade melhor. Uhum. Tá. E qual oráculo que você quer que eu responda essa pergunta? Eu tenho aqui o tarô, o baralho cigano, as runas e o Ogan. Eu vou deixar que você escolha por mim, porque você, como uma orientadora espiritual, eu acho que você pode ter uma noção melhor do que eu estou precisando. Tá. Então eu vou fazer com o baralho cigano. Pode ser? Pode, tá ótimo. Então tá bom. Então agora você pode desligar, aí acompanha, eu vou responder aí para você, tá bom? Tá bom, obrigada, viu? E vai mentalizando essa questão profissional. Enquanto eu estiver embaralhando aqui, você traz a energia da pergunta através do pensamento, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, viu? Gratidão. Então vamos embaralhando o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo do Oriente, o povo cigano, o povo das estrelas, para ver aí uma parte profissional, não é? A tendência profissional de arrumar um novo trabalho. Vamos ver aí uma mensagem do baralho cigano. Olha, sai a carta do baralho cigano número 28, o cigano ou o homem, tá? É uma carta de essência positiva. Se você vê na redução numerológica dá um 10, que dá um 1, que é início, começo, vá para cima, é uma carta yang de atitude. Então, não desanime, né? É uma carta de ação, coragem, liderança. Então, vá buscar, tá? É um sim, tem uma tendência muito grande. E o 1 fala do cavaleiro solitário, vai sozinha, não dependa de ninguém. É uma carta que fala também da racionalidade. Então, eu sei que você está passando um momento meio frágil emocionalmente, mas usar mais a parte mental do que o coração, né? E aqui, quando sai o homem, também é a carta dos bons contatos. Então, pode aparecer aí pessoas para te ajudar. E o que eu indicaria, como sai um personagem, uma figura, uma pessoa, talvez você precise de um apoio, né? Como você descreveu, que você está ainda em luto, né? Você não conseguiu superar. Talvez uma pessoa, um psicólogo, um terapeuta, consiga te ajudar a sair, né, dessa fase do luto, né? É uma carta que fala de uma pessoa também te ajudando, né? Porque aí se você melhora emocionalmente, né, psicologicamente, supera essa fase, as coisas também, os canais, eles se abrem. Então procure às vezes um terapeuta, um psicólogo para te ajudar. Mas é uma carta extremamente positiva que fala que vai conseguir sim uma coisa nova, um número 1, tá bom? E vamos agora para os signos, né? Começando a semana, é sempre bom aí saber a orientação dos signos. E eu divido os signos nos triângulos. Triângulo do fogo, da terra, do ar e da água. Então, para os signos de fogo, eu sempre uso o baralho cigano, a fogueira cigana, né? Então, vamos ver aí o que Santa Sara fala para os signos de fogo. E quais são os signos de fogo? Áries, Leão e Sagitário. Então, vamos embaralhando o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, de todo o povo das estrelas, para saber a orientação aí para os arianos, para os leoninos e para os sagitarianos. Vamos ver aí o que sai. Sai a carta número 10 do baralho cigano, né? A carta da foice. 10, né? Na redução vai dar um 1.
Então, aqui fala de uma semana de um início transformador. É uma carta, a foice, que é uma carta que fala de um momento de limpar algumas coisas, cortar algumas coisas, mas é um corte pontual, é um corte preciso. Então, nos tarôs mais clássicos, geralmente é uma foice jogada assim no chão e tem uma plantação de trigo ali, um monte de trigo, e tem os montinhos ali de trigo já separados para venda. Então, para você ter os trigos bons para vender, você tem que saber cortar na hora certa para o solo ficar bom para a nova plantação e para o trigo ficar bom para você vender. Então, eu diria para os signos de fogo que tem que ter essa semana cortes pontuais, exatos, para um momento de transformação, um início, que é um 10, que é um início transformador. Essa carta, ela é uma carta do baralho cigano de vendas, né? Tá lá os montinhos de trigo para vender. Então, é uma carta que é um período aí do pessoal de fogo fazer a sua divulgação, o seu marketing pessoal, né? Então, faça, né? A gente fala o seu jabá, faça a divulgação dos seus talentos, porque é uma carta que traz as vendas com início transformador, com cortes pontuais e precisos, tá? Então, é isso que eu falo aí para os signos de fogo. E agora, nós vamos para os signos de terra. Quais são os signos de terra? Touro, Virgem e Capricórnio. Então, para os signos de terra, eu sempre uso o Ogham, que é um oráculo irlandês que os celtas usavam, os druidas, né? Principalmente a classe sacerdotal dos druidas que atendiam a elite. Por que eu uso para os signos de terra o Ogham? Porque são árvores, né? O Ogham tem estrutura de 25 árvores, então tem a ver aí com os signos de terra. Então vamos pedindo agora o ancoramento do deus celta Ogma, o criador, né, do Ogham, e todos os deuses celtas, todas as deusas celtas, Brígide, Mananã, vamos ver aí o que o deus celta Ogma fala. Vamos ver que árvore que sai para os signos de terra. Touro, Virgem e Capricórnio. Vamos lá. A árvore que sai é a árvore do sabugueiro, né? O sabugueiro fala, nem tudo vale a pena. Não faça nada do que você se envergonhe no futuro. A palavra-chave do sabugueiro é vergonha. Então, o sabugueiro manda medir as atitudes, o que falar, né? Então, é uma carta que fala assim, aprenda com os erros do passado, né? O passado, né? A gente teve coisas boas e coisas ruins. Então, às vezes, né? O sabugueiro manda consertar o passo. Então, às vezes as coisas não estão dando muito certo, porque às vezes a gente tem alguns erros do passado que a gente repete, né? Então, o sabugueiro fala também cuidado com as emoções. É uma carta número 15, que dá um 6, é uma carta emocional. Cuidado com as ansiedades, com a agressividade, né? E selecione situações, selecione pessoas para depois não ter atitudes que se arrependam e passe vergonha. Então, pode aparecer algumas situações aí que não vale a pena arriscar, tá certo? E é isso, aprender com os erros do passado, correção de situações do passado. Fala de ter novos padrões de comportamentos mais assertivo. Se aquilo ali já deu errado no passado, não repita. É mais ou menos isso. E agora, vamos para os signos de ar. Então, a gente vai falar agora com o triângulo do ar. Quais são os signos de ar? Gêmeos, Libra e Aquário. Então, os signos de ar, os geminianos, os librianos e os aquarianos. E eu sempre deixo para os signos de ar o tarô. O tarô, ele é mais filosófico, ele tem a energia dos anjos, né? O jogo primitivo do tarô
né, que deu origem a esse monte de tarô que a gente tem aí, o tarô de Marsella, ele tem várias figuras nos arcanos maiores que tem os anjos, elemento ar, né, a temperança, o julgamento, o mundo tem o anjo, os enamorados. Então, para mim, o tarô, ele tem a energia dos anjos, a energia do elemento ar. Então, vamos vendo aqui, pedindo o ancoramento das 9 categorias angelicais para atender aí o triângulo do ar. Gêmeos, Libra e Aquário. Então, vamos aqui, fazendo aqui agora a cruz dos arcanjos. Na frente, Rafael, atrás, Gabriel, à direita, Miguel e à esquerda, Uriel. Vamos ver o que os anjos falam aqui para os geminianos, librianos e aquarianos. Sai a carta número 1, né, do tarô, a carta do mago. O 1 já vai dar uma grande dica aí para os signos de ar, né? É uma semana boa para inserir na rotina coisas novas, né? Inícios, o 1 fala de inícios. E é uma carta, olha o nome da carta, o mago. Então, espiritualmente, os merles de luz, os magos de luz, tendo aí, dando uma proteção, né, para os signos de ar. É um momento, uma semana para mostrar as habilidades. O mago, a palavra-chave é habilidades, é uma carta de comunicação mercuriana. Então, converse com as pessoas, dialogue e traga o convencimento. O mago, ele é o vendedor do baralho. Então, através do diálogo, da conversa, trazendo o convencimento, né? E trazendo uma habilidade. O mago sempre tem ali na mesa os 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água, né? Então, ele é como se fosse um químico, um alquimista, né? Então, uma carta de início, de diálogo, de proteção, de uma grande proteção espiritual para os signos de ar, né? E vamos agora para os... Tem alguém aí na linha? Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? É com Lídia. Oi, Lídia, tudo bem? Tudo bem. E, Lídia, o que eu posso te ajudar? Então, eu queria saber sobre o futuro do meu casamento. O que está acontecendo com o seu casamento? Eu passei por uma traição e eu queria saber se terminou essa traição, se eu vou conseguir perdoar. Tá. E você tá com seu marido? Sim. E você quer que eu responda essa pergunta com qual oráculo? Com o tarô, baralho cigano, runas ou ogã? Um baralho cigano. Baralho cigano. Então, agora, você vai pensar no seu marido, traz a energia dele através do pensamento, pensa nessa situação que você está vivendo e a gente vai perguntar aí uma energia do casamento, tá bom? Pode desligar. Tá bom. E aí a gente vai se conectar aqui com Santa Sara para responder essa pergunta aí para você. Tá bem. Vamos lá, embaralhando o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, de todo o povo das estrelas, para saber sobre a energia aí do casamento, né? Vamos ver aqui. O que Santa Sara fala? Olha, sai a carta número 1 do baralho cigano, a carta do cavaleiro. Então, a dica do cavaleiro é você, nessa rotina desse seu casamento, inserir coisas novas. E qual é a palavra-chave do cavaleiro? Superação de obstáculos. Essa é a essência. Você tem capacidade, você tem condição de superar os obstáculos. Mas tem que trazer esse cavaleiro, tem que trazer essa nova rotina. Qual é a imagem do cavaleiro? É um homem em cima do cavalo e está galopando. Então tem que ter um movimento. Não vai cair do céu, você tem que movimentar aí. Ele não está em cima do cavalo, ele tem uma visão além, né, a longo prazo, né, a vista dele é mais ampla do que quem está embaixo. Então você tem que ver esse seu casamento a longo prazo. É com essa pessoa que você quer ficar o resto da vida? É isso que você tem que ver.
né? A longo prazo. Então, fala que você tem condição, sim, de superar essa fase ruim, né? Então, mas comece a fazer coisas novas. E vá em frente individualmente que você consegue. Tem uma grande chance. Ele rompe, uma carta que rompe obstáculos, tá bom? Então, vai na fé, mas tem que ter força de vontade. Tem que ter, por exemplo, o cavaleiro, ele fala de viagens curtas, então tenta sair um pouco da rotina com o marido, faça viagens de final de semana curta, que você tem condição de enxergar para o futuro. Não enxergue o agora, enxergue ali para o futuro, tá? Então, tem a condição de resolver, sim, tá? E vamos agora para os signos de água. A gente vai falar agora com o triângulo da água. Qual é o triângulo da água? É Escorpião, Peixes, né? E Câncer. E eu sempre deixo as runas, porque tem as runas de gelo, né? Que é uma água congelada. Então, nós vamos ver aqui com Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas, um aconselhamento para esta semana para os signos de água, né? Os cancerianos, os escorpianos e os piscianos. Vamos ver o que Odin e todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas vão falando aí essa semana. Olha, sai a runa da Bétola. É uma runa que traz fertilidade, desenvolvimento de projetos. Então, a Bétola, ela é a grande mãe, né, das runas. Tanto que a imagem é sempre uma mulher grávida, uma mulher dando de mamar, né, para o nenê. Então, fala de fertilidade, fala de usar o lado feminino, usar o lado da sensibilidade. Então, traz aqui o crescimento, o desenvolvimento de projetos, tá? Então, traz um período muito bom quando sai a Bétola para desenvolver, que traz a grande mãe e usar essa sensibilidade, a magia, esse lado feminino para desenvolver os projetos aí. Projetos em desenvolvimento com fertilidade, com crescimento. O número, olha lá, é um 9, né? Dá um 18, que é um 9. Então, fecha tudo com muito crescimento e com muita expansão. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso os 4 oráculos: o tarô, o baralho cigano, as runas e o Ogham. É uma consulta bem aprofundada de 1h30, né? Onde eu abro a mandala astrológica com o tarô, respondo as perguntas com o baralho cigano e fecho com as runas e o Ogham para mapear todos os setores, todos os corpos. Eu tenho um trabalho complementar de limpeza espiritual profunda, onde eu entro dentro do campo áurico, alinho todos os centros de força e corpo e potencializo os pedidos, os projetos. E para você que está fazendo aniversário, eu tenho um trabalho especial que é a numerologia, o teu ano pessoal, né, através da numerologia pitagórica. É um trabalho que eu entrego por escrito. E eu sou oraculista profissional, então eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Então, é aula teórica para aprender a simbologia e aula prática, que é unir as cartas e dar a mensagem, tá? Aula apostilada, então vale muito a pena. Cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual profunda, né? E a numerologia, vocês vão acessar ali, é o 11 9 87 88 6000. É nesse número que faz a marcação. 11 9 87 88 6000. E entrem nas redes sociais. Eu tenho o canal no YouTube, o Facebook e o Instagram. Nas redes sociais, eu posto logo cedo de manhã o calendário espiritual para vocês se conectarem com a energia espiritual do dia. É importante você saber a energia espiritual do dia. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Entra lá que vale super a pena. Vou repetir as redes sociais. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.